Olá, bem-vindo mais uma vez a essa nossa série de estudos bíblicos, estudos básicos das Escrituras, conhecimento básico que você precisa ter para que você possa escolher acertadamente a igreja que você vai adorar a Deus, o local em que você deve escolher para honrar, bendizer o nome do seu Criador. Por favor, é um apelo que eu faço. Não escolha uma igreja antes de terminar essa sequência de 15 estudos. Se você já tem uma igreja, já está frequentando, já está adorando a Deus, continue estudando os 15 temas que vou apresentar aqui em oração. Estude em oração e o Papai do Céu vai abençoar muito mais você, porque o caminho está aqui, nas Escrituras Sagradas. 15 estudos de 15 minutos em média, o que é muito difícil fazer um estudo em 15 minutos, são tantas informações, mas estou tentando. São 15 estudos e nós já estamos no 6º estudo. Este é o 6º estudo e hoje nós vamos estudar sobre os mortos. O que acontece com a pessoa quando morre? Será que tem um espírito e uma alma que sai? Será que existe realmente reencarnação? Vamos começar a tratar um pouco aqui sobre o fogo do inferno. Será que existe realmente isso? Por favor, não saia daqui, continue estudando não só esse tema, mas os próximos temas que vamos postar aqui no canal, ok? 15 temas. Feche os seus olhos, permita-me fazer uma oração como sempre fazemos. Senhor, obrigado pela oportunidade. Dá-nos o teu Espírito para que, ao abrirmos a tua palavra, o Senhor nos dê compreensão da mesma. Dá-nos também humildade para que a gente possa, com o coração aberto, descobrindo a tua verdade, colocá-la em prática. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, tome sua Bíblia, vamos estudar hoje sobre os mortos, o que acontece com a pessoa quando morre. Antes de eu começar, quero dizer que o próximo estudo vai ser sobre as igrejas. Lembra-se que eu estou falando aqui desde o primeiro estudo, se Deus é um só, se a Bíblia é uma só, porque existem tantas igrejas. Vamos estudar esse tema já no próximo estudo, no próximo vídeo. E logo depois vamos estudar sobre dom de língua. Vou apelar para você divulgar para os seus amigos, amigos de trabalho, amigos da escola, amigos de bairro, familiares, para que você convide eles para que eles possam assistir junto com você, ou você enviar o link para eles, para que eles possam acompanhar esses estudos junto com a gente, ok? Não esqueça, agora vamos estudar sobre os mortos. Se você quer convidar alguém, ainda dá tempo, dê pausa e convide alguém, traga com você para que você estude junto com essa pessoa. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre os mortos. Próximo estudo, igrejas. Se Deus é um só, se a Bíblia é uma só, por que existem tantas igrejas? O próximo, dom de língua. E vamos continuar estudando aqui, serão 15 ao todo, este é apenas o 6º, ok? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Eu não estou colocando o texto na tela, porque eu quero que você acompanhe a leitura aí, usando a sua Bíblia, seja impressa, seja online, ok? Então, Gênesis capítulo 2. Se você tem dificuldade de abrir os textos, como já tenho dito aqui nos vídeos, você dê um pause, abre o texto, quando tiver com o texto aberto, aí você dá play aí para você continuar assistindo, ok? Gênesis capítulo 2. Para entendermos o que acontece com o ser humano quando ele morre, precisamos entender como é que Deus criou o ser humano. É isso que vamos ler agora no verso 7. Gênesis 2, verso 7. Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você percebe que esse texto está dizendo, a última parte, está dizendo que o ser humano, num dado momento, vou explicar, no ser humano, num dado momento, passou a ser uma alma. O texto bíblico não diz que o ser humano passou a ter uma alma. O que é uma alma? Daqui a pouco nós vamos ver. O fato é que você não tem uma alma. O texto bíblico está dizendo que você passou a ser uma alma. Eu passei a ser, passamos a ser uma alma. Não temos, somos. O que é a alma então? Daqui a pouco vamos explicar. Esse texto, ele se autodivide em 3 partes. 2 vírgulas, aí na sua tradução, divide o texto em 3 partes. A primeira parte, o verso 7 de novo, a primeira parte diz:
Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então deixa a sua Bíblia aberta, mas olha aqui para mim. Esse verso 7 está mencionando a primeira parte. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Eu e você viemos do pó. Tanto é que todos os minerais encontrados na terra também encontrados no nosso corpo. Nós viemos do pó, ok? Aqui quando a Bíblia fala pó, ela quer dizer o nosso corpo. Falando do corpo físico. Viemos da terra, viemos do pó, o nosso corpo físico. Eu e você temos um corpo físico, ok? O Senhor criou esse nosso corpo, do pó da terra, ok? Segunda parte do verso diz, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então imagine aqui que Deus está criando um boneco de barro. Primeira parte do verso diz, formou o Senhor formou o homem do pó da terra. É um boneco de barro, não tem vida, não tem sentimento, é apenas um boneco, é barro, ok? Não tem vida. Num dado momento, num segundo passo dessa criação, a segunda parte do verso 7 diz que o Senhor Deus soprou nas narinas desse boneco, soprou nas narinas algo chamado fôlego de vida. Fôlego de vida. E uma vez que Deus soprou o fôlego de vida, o que aconteceu? Aí entra a terceira parte do verso. O homem passou a ser uma alma. Então vamos começar com a palavra alma. O que significa a palavra alma? Alma, o significado da palavra alma, não é o significado que os líderes religiosos dão. O significado da palavra alma não é o significado que as novelas e os filmes dão. O significado da palavra alma é o significado que a Bíblia dá. Alma, na Bíblia, significa uma só coisa. A junção do corpo com o fôlego de vida. Quando Deus formou o homem lá naquele boneco, não tinha vida. Era só um boneco de barro. Quando Deus sopra na narina daquele boneco, o que a Bíblia chama de fôlego de vida, o ser humano passa a ser uma alma. Então o que é a alma? A alma é a junção de duas coisas. O corpo respirando, que a Bíblia chamou de fôlego de vida. Então quando a pessoa morre, não existe alma. Por quê? Porque a alma é a junção de corpo respirando. Então o que os filmes ensinam, o que as novelas ensinam, estão errado, ou está errado. Porque com base na Bíblia, a alma só existe quando tem a junção dessas duas coisas. Corpo, fôlego de vida, respirando. Quando a pessoa morre, ela não respira, morto não respira, então não tem mais essa junção. Não tendo mais essa junção, não existe mais alma. Então quando a pessoa morre, não é mais uma alma, não existe mais alma. Então o que os filmes e as novelas ensinam, tem uma alma que sai, nada disso. Por quê? O conceito bíblico de alma é a junção do corpo físico respirando, ok? Quando morre não tem mais essa junção, ok? A Bíblia está mencionando que Deus soprou uma coisa chamada fôlego de vida nas narinas desse boneco sem vida. Essa palavra no hebraico também é traduzida de uma outra forma em outras partes do Antigo Testamento. Mas é a mesma palavra no hebraico, que quer dizer o quê? Fôlego de vida. O que é alma? A alma é o corpo respirando. Quando a pessoa morre e não respira mais, então não tem mais alma. Não existe alma quando a pessoa morre, ok? E o que é espírito então? Espírito nada mais é do que o fôlego de vida. Essa palavrinha no hebraico, traduzida aqui no verso 7 na sua Bíblia aí como fôlego de vida, é a mesma palavra traduzida como espírito em outros textos do Antigo Testamento. Quer ver? Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes fica depois do livro de Salmos. Eclesiastes capítulo 12. Depois de Salmos você vai ter Provérbios. Depois do livro de Provérbios vem Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12. Se tiver alguma dificuldade para achar, dê pause, ache o texto, depois você dá play de novo. E é importantíssimo que você acompanhe a leitura comigo, tá bom? Para que você veja que é o que a Bíblia está dizendo e não o que eu estou dizendo, que o que eu digo não importa nada. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Vimos lá em Gênesis o que aconteceu quando o homem foi criado. Agora, a partir de agora, vamos passar a ver o que acontece quando o homem morre. Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Preste bem atenção no que eu vou dizer na explicação desse texto. A primeira parte,
o pó volte à terra como era. Lembre-se, Gênesis 2:7, nós fomos criados do pó. Quando a gente morre, a gente volta para o pó. É o enterro, a gente volta para o pó, ok? Mas e o espírito? Segunda parte do versinho está dizendo, o espírito volte a Deus que o deu. Aí alguns apontam para esse texto, está vendo aí? Espírito é alguma coisa que sai do corpo. Não. Por quê? Porque a palavra hebraica aqui no original, espírito, que foi traduzida em português como espírito, é a mesma palavra lá de Gênesis, que a tradução lá foi fôlego de vida. Aqui a tradução foi espírito, mas é a mesma palavra. Então, quando você vê essa palavra espírito aqui, o que quer dizer? Quer dizer o que as novelas e os filmes e até alguns líderes religiosos ensinam espírito, que é alguma coisa que sai do corpo? Não, é o que a Bíblia tem a dizer o que é espírito. A alma e espírito na Bíblia não é o que as pessoas dizem ser, não é o que os filmes ou as novelas dizem ser. A alma e espírito na Bíblia é o que a Bíblia diz ser. Então a Bíblia está dizendo que espírito, que é essa palavra hebraica, é a mesma tradução de fôlego de vida. Então, quando a pessoa morre, a pessoa não precisa mais desse fôlego do ar, não precisa mais respirar. Então, o espírito na Bíblia nada mais é do que fôlego de vida. Calma, talvez você pense, não, tem alguma coisa errada. Calma, que espírito na Bíblia não é só fôlego de vida. É também outras coisas que eu vou explicar, pelo menos mais uma aqui no finalzinho. Calma lá. Mas por enquanto, nesse primeiro step, eu estou dizendo para você que espírito na Bíblia não tem nada a ver com alguma coisa que sai do corpo quando a pessoa morre. Tem a ver com fôlego de vida. Ok? Agora vamos mostrar alguns textos aqui para você. Permita-me mostrar alguns textos aqui para você que comprova isso que eu estou dizendo, porque as nossas doutrinas não podem basear em um texto da Bíblia só. Eclesiastes 9, abre a sua Bíblia aí, Eclesiastes 9. Você está no capítulo 12, volta uma ou duas folhinhas, capítulo 9, Eclesiastes 9, verso 5. Olha o que o verso 5 diz. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, deixa a sua Bíblia aberta, não fecha ainda. Me acompanhe na explicação dessas 4 frases que eu leio aqui, que eu li aqui com você no verso 5. Primeira frase, os vivos sabem que hão de morrer. Nós estamos vivos, a gente sabe, um dia a gente vai morrer se Jesus não voltar antes, ok? Ok. Segunda frase diz aí, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Perceba, estou falando para uma pessoa inteligente, estou pregando para alguém inteligente. Você é uma pessoa inteligente, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa segunda frase está dizendo, os mortos não sabem coisa nenhuma. Preste atenção, agora eu vou apelar para a sua inteligência e a sua racionalidade. Se existisse uma alma e um espírito que sai da pessoa depois que ela morre, a Bíblia não poderia fazer essa afirmação, os mortos não sabem coisa nenhuma. Porque se tem um espírito e uma alma que sai, lembra do filme Ghost? Muito antigo, aí você já percebe que eu não sou tão novinho. Aquele desenho o Fantasminha Camarada, Gasparzinho. O espírito sai e ele continua sabendo, reconhece o corpo dele, etc. Mas a Bíblia está falando que os mortos não sabem coisa nenhuma. Mais uma comprovação de que realmente espírito, não existe espírito e alma que sai. Por quê? Porque a alma é a junção de duas coisas. O corpo respirando. E o espírito? O espírito nada mais é do que fôlego de vida. Terceira frase do verso 5. Falando dos mortos, nem tampouco terão eles recompensa. A Bíblia está dizendo, assim que eles morrem, não tem recompensa. Lembre-se que estudamos em estudos anteriores que Jesus vai voltar e quando Jesus voltar ele vai ressuscitar os mortos. Lembram-se? Agora eu tenho uma pergunta para você que é inteligente e racional. Se Jesus vai voltar e se Jesus ao voltar vai ressuscitar os mortos, como é que eu acredito que Jesus vai voltar e vai ressuscitar os mortos? O que a gente já estudou, que a Bíblia disse. E ainda acredito que o morto quando morre, assim que morre, tem a recompensa. Ou seja, se a pessoa foi um cristão, vai para o céu ou para o seio de Abraão, como alguns dizem, e se foi um infiel, ou uma pessoa ímpia, vai para o inferno ou para o purgatório. Jesus, se essa é uma realidade, Jesus quando voltar vai ressuscitar quem? Se cada um já foi para o seu lugar. Percebe a contradição? A Bíblia não se contradiz. Sim, quando Jesus voltar vai haver ressurreição de mortos. Por quê? Porque os mortos estarão nas sepulturas.
Porque não existe alma que sai. Por quê? Porque a alma é a junção do corpo com o fôlego de vida, respirando. E o espírito? O espírito nada mais é do que fôlego de vida. Essa é a interpretação da Bíblia. Então a terceira frase diz: os mortos não têm recompensa assim que morrem, porque eles vão para o pó da terra e vão esperar Jesus voltar para que eles possam ressuscitar. Foi o estudo que nós já fizemos, ok? Se você perdeu algum estudo, volte lá e assiste os outros. A última frase desse verso 5 de Eclesiastes 9: a sua memória jaz no esquecimento. Veja, a pessoa quando morre, por isso que Jesus chega a comparar a morte com o sono. Quando a pessoa morre, ela não tem consciência. Não tem espírito nem alma que sai consciente. Não tem nada que sai do corpo da pessoa. A pessoa não tem consciência depois que ela morre. Ok? Lembre-se quando Jesus, em São João capítulo 11, foi ressuscitar Lázaro. Ele não disse: Lázaro, vem de cima. Lázaro foi um cristão fiel, seguidor de Jesus. Lázaro, vem de cima. Não, Jesus disse: sai para fora, porque Lázaro estava morto. Não saiu nenhum espírito e nenhuma alma de Lázaro quando ele morreu. Por isso que Jesus está dizendo: a memória está no esquecimento. Quando a pessoa morre, é como se fosse o sono. Verso 6, estamos lendo Eclesiastes 9. Verso 6. Amor, ódio e inveja para eles, para os mortos, já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Olha, o verso 6 está mencionando amor, ódio e inveja. Amor, sentimento bom. Ódio, ruim. Inveja, também sentimento ruim. Sejam sentimentos bons, sejam sentimentos ruins. Quando a pessoa morre, acabou. Não tem mais. Por quê? Porque não tem nada que sai da pessoa, alma e espírito, quando a pessoa morre, absolutamente. Eu vou voltar para Eclesiastes daqui a pouquinho. Vamos ler mais um texto de Eclesiastes. Mas abra sua Bíblia em Salmos 146, um pouquinho para trás de Eclesiastes, Provérbios, Salmos 146. Salmo 146. Eu quero dar uma ênfase nesse texto falando do espírito, porque algumas pessoas pensam que tem um espírito que sai quando a pessoa morre. Olha o que a Bíblia diz em Salmo 146. Tem vários outros textos, mas aqui eu estou tentando fazer em 15 minutos, estou com dificuldade, porque são muitas informações. Mas vamos lá. Esse, inclusive, até passou de 15 minutos, mas vamos terminando. Salmo 146, verso 4. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Então é o mesmo princípio. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Falando da morte. Algumas pessoas que acreditam em espírito consciente depois da morte também apontam para esse texto, dizendo: tá vendo aí? O texto está dizendo que sai o espírito. Mas a Bíblia não está falando que esse espírito é consciente. Ela está dizendo: sai o fôlego. Ou seja, a pessoa quando morre não respira mais. Ok? Mas agora, de novo, eu vou apelar para a sua racionalidade. Você é uma pessoa inteligente. Esse texto tem duas partes também. Esse texto está dizendo, verso 4. Sai-lhes o espírito, eles tornam pó quando morrem. Ok? Morreu. Esse espírito é consciente? Será que é um espírito que sai e a pessoa reconhece o corpo? Será que é isso? A segunda parte do verso diz: nesse mesmo dia, ou seja, da morte, perecem todos os seus desígnios, ou pensamentos, ou planos, ou projetos. Se esse espírito que sai, verso 4, se esse espírito que sai fosse um espírito consciente, essa segunda parte do verso 4 estaria errada. Porque se é um espírito consciente, não perece, não termina todos os seus sonhos, projetos e objetivos, agora está numa esfera diferente, uma esfera espiritual, como alguns dizem. Nada disso. O texto está dizendo que sai o espírito e nesse mesmo momento perecem os seus projetos, sonhos. Obviamente esse espírito que sai não é consciente, porque pereceu todos os seus sonhos, projetos e enfim. Acabou, porque está num sono da morte. Por isso que o texto de Eclesiastes diz: a sua memória está no esquecimento. Só vai agora estar repousando, o seu corpo repousando, para que Jesus volte e ressuscite, ok? Mais uma informação de novo em Eclesiastes 3. Eu precisava mostrar esse texto para voltar para Eclesiastes, só que agora no capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Olha que interessante a argumentação que a Bíblia faz agora. Eclesiastes 3. Se está com dificuldade, dá um pause, acha o texto, depois dá play. Verso 19, Eclesiastes 3:19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede também aos animais. Está falando do quê? O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. Olha, todos têm o mesmo fôlego. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade.
E aí no verso 20 ele faz uma pergunta irreverente, diz assim, ou irônica. Lembre-se que o livro de Eclesiastes foi escrito de forma sapiencial. Verso 20, todos vão para o mesmo lugar. Verso 20, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó. Não, é o verso 21, perdão. O verso 20 é uma informação importante. Todos vão para o mesmo lugar, ou seja, seres humanos e animais, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Agora sim, o verso 21 é uma pergunta irônica. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Uma pergunta irônica. O que esses textos estão mostrando? Que o fôlego de vida que há nos animais também existe no ser humano. Não tem diferença. Por que as pessoas pensam que o ser humano, quando morre, tem um espírito que vai para o céu e do animal não? Por que as pessoas costumam dizer por aí, eu vi o espírito do meu pai que morreu, da minha mãe que morreu? Eu nunca ouvi ninguém dizer, eu vi o espírito do meu periquito que morreu, ou da minha vaca de estimação, ou do meu gato, ou do meu cachorro, embora deve ter essas loucuras por aí. Mas a Bíblia está dizendo que o mesmo fôlego de vida, ou seja, o mesmo espírito, que a tradução é que muda às vezes, mas a palavra do hebraico é a mesma. O mesmo espírito que há nos animais, também há nos seres humanos. Simples assim. Então o que é alma? Junção de duas coisas. O corpo respirando. O que é espírito? Fôlego de vida. Simplesmente isso. Preciso terminar. Eu falei aqui que espírito não é só fôlego de vida. É o que mais? Abra sua Bíblia em Lucas 9. Lucas capítulo 9. Uma narrativa bastante interessante aqui que mostra pra gente o que pode ser também espírito. Ou o que é também espírito na Bíblia. Lucas capítulo 9, a partir do verso 37. Lucas 9, 37. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Verso 38. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz, Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Verso 39. Veja, um homem está pedindo para Jesus curar o filho dele. Verso 39. Olha o que o pai disse do filho. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Deixa a sua Bíblia aberta, olha aqui para mim. Será que esse espírito aqui é fôlego de vida? Não, não pode ser. Porque o espírito pega o menino, joga para lá, joga para cá, joga no fogo, o agita, não pode ser espírito. Que espírito é esse? Espírito na Bíblia é só fôlego de vida? Não, não é, mas pode ser outra coisa também. O que pode ser? Verso 42, quando Jesus cura o menino, olha o que a Bíblia diz. Verso 42. Quando se aproximando, o demônio o atirou no chão. Jesus se aproximou, basta se aproximar, o demônio já atirou o menino no chão, convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. O que é espírito na Bíblia? Fôlego de vida, mas também pode ser demônios. Então, quando você ouve uma história dizendo que uma pessoa que já morreu apareceu de novo, não é a pessoa. São demônios que aparecem no formato dessa pessoa, às vezes imitando até a voz da pessoa, o semblante da pessoa. Porque espírito na Bíblia nada mais é do que fôlego de vida. O ser humano, nenhum tem espírito que sai consciente, que vai para um outro patamar. É por essa razão que o espiritismo é falso, porque o espiritismo diz, a base da doutrina espírita é a existência de um espírito fora do corpo consciente que vai reencarnar num outro corpo. Não! A Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição. Nós já vimos nos estudos anteriores. Alma na Bíblia nada mais é do que o corpo respirando. Espírito na Bíblia nada mais é do que fôlego de vida. Simples assim. Para terminar, quem começou com essa história de que quando a pessoa morre, não morre? Porque se eu acredito que tem um espírito e uma alma que sai do corpo depois que a pessoa morre, no fundo eu estou dizendo, não, a pessoa não morre, ela só passou por um outro patamar, por uma outra atmosfera espiritual. Quem começou com essa ideia de que a pessoa quando morre não morre, não, tem um espírito e alma que sai? Quem começou? Gênesis 2. Comecei esse estudo com Gênesis 2, vou terminar com Gênesis. Gênesis, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso 16. Poderíamos falar aqui sobre o fogo do inferno, não vai dar tempo, vou falar num outro estudo. Gênesis capítulo 2, verso 16. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus dá uma ordem para Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente
morrerás. Então Deus disse para Adão e Eva, se você comer, é pecado. E pecado gera morte. Se você pecar, morre. Em outras palavras, é isso que Deus disse. Se você pecar, morre. Morre mesmo. Aí Satanás, quando vai tentar Adão e Eva, capítulo 3 agora, Gênesis, estávamos 2, agora Gênesis 3, quando Satanás vai tentar Adão e Eva, olha o que Satanás diz no verso 4, Gênesis 3, verso 4. A serpente disse para a mulher, é certo que não morrereis. Então, Deus disse assim, se você pecar, morre. Serpente aparece, o diabo, já vimos no estudo anterior, que é o diabo dizendo para a serpente, não morre não, dizendo para Adão e Eva, não morre não. Em outras palavras, desde o Jardim do Éden, Satanás tem enganado até mesmo os cristãos nos dias de hoje, com essa conversa de que não, você não morre não, você tem um espírito que sai, uma alma que sai, não tem problema, você pode viver a vida do jeito que você quiser, tá tudo certo. Aceitar Jesus como Salvador, não precisa seguir Bíblia, não precisa nada disso, não, basta você fazer coisas boas. E aí, quando você morrer, tem um espírito e uma alma que sai, você vai para um outro patamar. Se você não atingir o objetivo, você reencarna numa outra pessoa, num outro ser, num outro corpo, e você vai tentando ainda alcançar. Isso não é bíblico. Isso é mentira. O diabo, desde o Jardim do Éden, está dizendo, não, quando morre, não morre. Deus diz, morre. Deus está dizendo, se você pecar, se você escolher viver uma vida de pecado, você vai morrer. Por isso que o apelo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Deus dizendo, me aceite. Lembre-se dos estudos que já fizemos aqui. Me dá o seu coração, eu transformo você, me aceite. Só tem uma saída. Aceitando Jesus como Salvador, porque Ele é a vida. Não tem nada de espírito e alma que sai do corpo humano depois que este morre. Tem sim o corpo, quando morre, vai ser enterrado ou whatever, vai esperar Jesus voltar. E quando Jesus voltar, todos ressuscitaremos, com base em São João capítulo 5, verso 28 e 29. Mas sobre isso vamos estudar um pouco mais para frente. Deus abençoe você. Você tem algum parente falecido? Eu tenho, por exemplo, meu pai. Não precisamos buscar comunicação. Aliás, em Deuteronômio 18, verso 10, a Bíblia proíbe comunicação com os mortos. Por quê? Porque os mortos estão mortos, não tem espírito nem alma que sai. Devemos simplesmente nos apegar a Jesus Cristo. E Ele prometeu, quando Ele voltar, Ele vai ressuscitar os mortos. Quer rever os seus parentes já falecidos? Se apegue a Jesus Cristo. Quando Ele voltar, Ele prometeu, os mortos ressuscitarão. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa série de estudos. Ajuda-nos a compreender cada vez mais a Tua palavra através desses estudos básicos das Santas Escrituras, em nome de Jesus. Amém, Senhor.